Evangelho, quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje festa dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje festa dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que a Igreja celebra a festa dos santos arcanjos. E hoje, de maneira especial, a Santa Liturgia nos reserva o primeiro capítulo do Evangelho de São João. E ali, no chamado vocacional de Natanael, que nós sabemos tratar-se de São Bartolomeu, no livro dos sinóticos, ou melhor, nos Evangelhos sinóticos, o Senhor declara a ele uma promessa que está em sintonia. Olha que interessante, né? A liturgia nos dá sempre esses grandes presentes, em sintonia com a sequência da 26ª semana. Ontem falávamos a respeito do versículo 51 do Evangelho do 9º capítulo do Evangelho de Lucas, que Jesus segue para Jerusalém quando chega o tempo de ser levado aos céus. A promessa que o Senhor faz a Natanael, a promessa que o Senhor fez a ele, foi de ver a ascensão do Filho do Homem. Aquela imagem do livro da Gênesis, do capítulo 28 do sonho de Jacó, os anjos que sobem e descem a escada, o Senhor, o Pontífice, os anjos que vêm ao seu encontro para acompanhá-lo aos céus, é a imagem que também Santo Afonso escreve quando fala sobre a ascensão do Senhor, e nós recuperamos essa imagem na Assunção da Virgem Maria, que todos os anjos e santos a esperavam no céu, mas na festa da ascensão do Senhor, então o céu vem para receber Cristo Jesus, que segue para sentar-se à direita do Pai. O que significa que o Senhor assegura em sua promessa que eles caminharão juntos naquela estrada que ontem falávamos, do acolhimento voluntário dos desígnios do Pai, depois no seguir a vida, obedecendo e confiante naquilo que o Senhor nos propõe, a obediência, que vamos falar daqui a pouquinho na imagem da Virgem Maria, muito bonita essa imagem, e depois atravessando o tempo do Calvário, entregando a vida por amor e, por fim, recebendo-a na ressurreição e, finalmente, entrando no reino dos céus. Também nós caminhamos em direção a Jerusalém Celeste, falávamos ontem, e esses são os passos no itinerário, desde a adesão voluntária ao deixar-se conduzir por Deus e seguir pelo caminho que Ele indica, e muitas vezes será um caminho marcado por tanta perseguição e dores, mas é um caminho que nos leva em direção à cruz, que nos leva em direção ao sacrifício de amor, à entrega da nossa vida por amor a Deus, junto com Cristo, em favor da salvação dos nossos irmãos, para a maior glória do nome de Deus. E então, atravessando o vale da sombra da morte, seremos recebidos pelo Senhor na ressurreição e com Ele reinaremos nos céus. Então foi assegurado. Que grande promessa essa! Às vezes a gente escuta o texto e acha ou entende que é somente a imagem física
que está sendo prometida, de ver os anjos subirem e descerem, ou seja, quase uma contemplação, me entendam no modo de falar, uma contemplação passiva daquele acontecimento. Quando, na verdade, a promessa de Jesus é uma promessa que abarca, que envolve a inteira vida de Natanael. A inteira vida do apóstolo está contemplada ali. Se nós olhamos à luz de Lucas 9:51, da meditação que fizemos ontem, essa promessa significa que o Senhor vai conduzi-lo desse momento agora, onde ele vai fazer a sua primeira declaração de adesão, seguindo o Senhor e fazendo uma primeira profissão de fé, até o dia em que ele contemplará no reino dos céus a glória do Filho de Deus, ao lado dele, e que é mais? Sentado em um dos 12 tronos preparados. Olha que maravilha! E assim também o Senhor, quando nos promete algo, não promete apenas, ou melhor, a promessa não se resume em uma experiência passiva, digamos assim, né, de uma contemplação passiva de algo, mas ela envolve a nossa inteira vida. A promessa de Deus, ela é sempre completa sobre a nossa existência e a nossa história. A promessa, ela sempre se orienta no fim último para o qual Deus, desde toda a eternidade, desejou a nossa vida e a nossa história acontecendo. Isso é fantástico. Cada promessa de Deus na nossa vida é certeza de alegria e de felicidade, é certeza de santidade. Por maior que possam parecer as exigências imediatas que vêm ao anúncio dessa promessa, sempre vai nos conduzir rumo à santidade, sempre vai nos conduzir rumo à felicidade perfeita. E ontem falávamos também, tocando o testemunho de Lucas, narrado por Lucas, melhor dizendo, o gesto de Jesus em relação ao fogo do céu que desce sobre a Samaria. Fantástico, não é verdade? Mas uma categoria que também, para muitos, talvez tenha sido nova e é importante que agora ela tenha se tornado mais clara na nossa vida. A paciência e a misericórdia do Senhor tem esse fruto. Então, a conversão da Samaria passou pela paciência e pela misericórdia do Senhor naquele momento em que eles os rejeitaram. O Senhor não nos dá graças, como, por exemplo, a paciência e a misericórdia para enfrentarmos momentos difíceis. Apenas para isso, Ele nos dá graças e, através daquelas graças que Ele nos concede, que nós oferecemos em favor do nosso irmão, da nossa irmã, ali se começa a estrada do grande acontecimento da salvação para a vida deles. Por ali está passando o fluxo, digamos assim, da obra ou da ação salvífica do Senhor, objetivamente sobre a história, ou como acontecimento real, sobre a história daquele nosso irmão. Então, nenhuma graça nos é concedida por Deus para que ofereçamos aos nossos irmãos sem que ela seja parte dessa obra de salvação que o Senhor está realizando. Que fantástico! Isso quebra completamente aquela visão pragmática que às vezes temos, inclusive na oração e no entendimento dos dons que Deus nos dá. Entre a paciência e a misericórdia de Jesus e a conversão da Samaria se passou um grande tempo, mas a conversão não veio sem essa entrega do Senhor. Então, que a nossa entrega por amor aos nossos irmãos e irmãs, que é parte da história da salvação que o Senhor quer fazer acontecer na vida deles, seja também causa de alegria e certeza para a nossa esperança. E bom, falando sobre tudo isso, ou seja, falando sobre obediência, sobre participação no acontecimento da salvação, falando sobre as promessas de Deus que se cumprem por nós, nós entramos na belíssima festa de hoje dos santos arcanjos do Senhor. E, para entendermos bem
seja a realidade dos arcanjos, seja também a realidade dos anjos, e conseguirmos não apenas distinguir um e outro, mas entender também a relevância dessa festa, porque ao celebrarmos a festa dos três arcanjos, estamos celebrando os grandes acontecimentos de Deus na história. O soberano triunfo de Deus contra o pecado, de São Miguel, a soberana obra, ou a obra, digamos assim, grandiosa de Deus, que é o mistério da encarnação, e a história de Deus que se faz presente, curando e conduzindo o seu povo ao longo do tempo, até que se completasse a revelação. Fantástico. E aqui temos os três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E sobre isso vai nos escrever São Gregório Magno. Vamos ouvir o Santo Padre que nos fala, São Gregório Magno, no século VI, que explica com tanta clareza a missão de cada um dos arcanjos, para nós entendermos a importância dessa celebração, porque a vida de nossos caríssimos arcanjos, a existência deles, a atitude de obediência e de amor deles deve edificar em nós um canto de ação de graças a Deus, mas, sobretudo, mover em nós o desejo de seguirmos e cumprirmos como eles cumpriram um ato de amor total em obediência ao Senhor. Depois vamos nos focalizar com a ajuda de Santo Maria Eugênio do Menino Jesus, ou Santo Eugênio de Maria do Menino Jesus, eu não sei se eu estou lendo errado o nome, carmelitano, um santo carmelitano, canonizado há pouco tempo pelo Papa Francisco. Tive a oportunidade de trabalhar na congregação do clero ao lado do amigo que se ocupou da causa de santidade desse nosso bem-aventurado irmão. Um homem com tanta docilidade no coração e com uma produção teológica, ou seja, seus escritos têm um conteúdo de espiritualidade, de ascética, um conteúdo teológico tão significativo. E a obra está traduzida no português. Eu me lembro que mergulhei, depois que eu comprei o livro em italiano, ele me falou: mas você comprou, nós estamos traduzindo a obra para o português no Brasil. Eu falei: bom, agora já era, já comprei, depois eu compro ela também em português. Eu já pego ali, eu deixei o livro no outro cômodo, eu já pego ali para dizer o título da obra em italiano, e quem quiser depois ter acesso a um belo volumão para ler um pouco mais dos escritos desse santo, mas sobretudo daquilo que são as suas intuições espirituais de grandíssima relevância. Mas antes, vamos ouvir a homilia de São Gregório Magno. Com muita atenção, escutem a explicação. São Gregório Magno, dentre outras habilidades, a simplicidade e a clareza com a qual ele escreve são muito enriquecedoras. Fala de maneira direta, objetiva e muito clara. Isso nos ajuda a entrar nos ensinamentos da Igreja e crescer também no conhecimento das coisas sagradas. Ouçamos. O título dessa homilia, que é a 34ª, uma parte dela, se chama A palavra anjo indica o ofício, não a natureza. São Gregório Magno, século VI. É preciso saber que a palavra anjo indica o ofício, não a natureza, pois estes santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados anjos, porque somente são anjos quando por eles é feito algum anúncio. Aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos, os que levam as maiores notícias, arcanjos. Foi por isso que a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo Gabriel. Para esta missão, era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. Por este motivo,
Também a eles são dados nomes especiais para designar, pelo vocábulo, seu poder naquela ação. Naquela santa cidade, onde há plenitude da ciência pela visão do Deus onipotente, ele fala do céu, não precisam de nomes próprios para se distinguirem uns dos outros. Mas quando vêm até nós para cumprir uma missão, trazem também entre nós um nome derivado desta missão. Assim, Miguel significa quem como Deus, Gabriel significa a força de Deus e Rafael, Deus cura. Todas as vezes que se trata de grandes feitos, diz-se que Miguel é enviado, porque pelo próprio nome e ação dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. Por isso, o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, dizendo: subirei ao céu, acima dos astros do céu erguerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14. No fim do mundo, quando será abandonado às próprias forças para ser destruído no extremo suplício, pelejará com o arcanjo Miguel, como diz São João no livro do Apocalipse. Houve uma luta com Miguel arcanjo. A Maria é enviado Gabriel, que significa força de Deus. Vinha anunciar aquele que se dignou a parecer humilde para combater as potestades do ar. Portanto, devia ser anunciado pela força de Deus, o Senhor dos Exércitos, que vinha poderoso no combate. Rafael, como dissemos há pouco, significa Deus cura, porque ao tocar os olhos de Tobias, como que num ato de cura, lavou as trevas de sua cegueira. Quem foi enviado a curar com justiça se chamou Deus cura. Vejam, meus irmãos, e com esse texto São Gregório apresenta de maneira muito clara e pontua também um elemento importante. O nome é concedido em vista da missão, para que se conheça a missão, para que nós possamos conhecer a missão cumprida por aquele que vem em nome do Senhor. Então, ele tem um significado que pertence ao próprio Deus. Poderíamos dizer que o nome, por meio do nome, Deus os chama e os envia. Não que eles tenham um nome como o nosso porque precisam ter um nome. De maneira muito clara, eles não precisam se distinguir uns dos outros porque, estando já no céu, na presença do Onipotente, têm a plenitude da ciência. Então sabem, sem precisar de distinção, tudo o que é o que e como é, e cada um quem é e por que não é o outro. Isso é muito claro e não precisa, porque ali já existe a plenitude da ciência e do saber, na visão, diante da visão do Onipotente. Então o nome marca a missão e pelo nome se chama ao envio, ou seja, se entrega, se confia a algo que vem de Deus. O nome do anjo pertence a Deus, sabê-lo, e não a nós. E não a nós. É importante termos isso. O Padre Paulo Ricardo, inclusive, em um vídeo fala com muita clareza e considera esse tema de maneira muito objetiva, muito bem apresentada, né? E, de fato, compete a competência de Deus. E o nome, na verdade, é em nosso favor, para que nós participemos, através do vocábulo, daquela grande obra, daquele grande anúncio, daquele grande evento que é realizado por Deus em nosso favor. E saber que temos um anjo que cuida de nós, rapaz, isso é muito grandioso.
temos a cada um de nós, foi dado um anjo da guarda, e nós vamos falar a respeito desse nosso grande amigo, que conheceremos depois quando estivermos na Pátria Celeste, no dia 2 de outubro, quando celebraremos o dia do anjo da guarda. Mas hoje olhamos então, e eu queria pegar com vocês, seguindo a meditação de Santo Maria Eugênio, do Menino Jesus, a imagem de São Gabriel, para observarmos esse particular que falamos a respeito do cumprimento da missão, da grandiosidade do evento a que cada arcanjo anuncia. O arcanjo Gabriel vem em nome de Deus, então é um grande acontecimento, como fala para a gente o Papa São Gregório Magno, e propõe à Virgem Maria o mistério da encarnação. Propõe a ela um grande mistério. Ou seja, como será possível, é a pergunta da Virgem Maria. Eu não conheço nenhum homem. Tudo é obscuro para ela naquele momento. Supera o seu conhecimento e a sua possibilidade de saber aquilo que Deus lhe propõe. A supera absolutamente. O arcanjo veio trazer esse anúncio. O arcanjo afirma então, diante das palavras da Virgem Maria, que o Espírito Santo virá sobre ela e o poder do Altíssimo a envolverá. Mas desse modo, o mistério permanece e não se esclarece tudo. Ele apenas anunciou que Deus interviria diretamente, sem nenhuma mediação humana. Isso já é uma grande coisa, já é uma grande comunicação, mas ainda assim supera, porque esse tipo de intervenção ainda não tinha sido vista. A Virgem Maria, então, olha que maravilha, meus irmãos, diante desse grande acontecimento, desse mistério, a Virgem Maria, então, se submete. Se submete e ele imediatamente acontece. Ela se submete ao mistério que foi anunciado e imediatamente então ele acontece. Quando o arcanjo se retira, levando a resposta da Virgem Maria, seja feita em mim, eis aqui a serva do Senhor, seja feita em mim segundo a sua vontade, o mistério acontece. Olha que espetacular! O arcanjo segue levando a resposta da Virgem e do momento em que ela responde, acontece o mistério da encarnação. O texto fala apenas que Maria estava em oração, o arcanjo parte, mas naquele momento a encarnação aconteceu. Diante da resposta, a resposta da Virgem Maria, ela então é o passo que consolida a obra grandiosíssima de Deus. Agora, essa é uma observação importante. Antes de se tornar a maior cooperadora da grandíssima obra de Deus na história, a encarnação do Verbo, a obediência total da Virgem Maria é a prova mais fiel de um amor constante. Se a obediência do arcanjo é a prova fiel de um amor constante a Deus, a obediência no coração da Virgem Maria é prova total e fiel de um amor constante a Deus. E também para cada um de nós, através da obediência, damos um testemunho fiel, ou seja, seguro, de um amor constante a Deus. Falamos que Cristo Jesus foi obediente até o fim, o que significa dizer que o seu amor foi perfeito e completo. Se nós amamos a Deus,
necessariamente devemos ser obedientes, o que significa dizer que a fé nos leva à obediência e nos leva ao amor. Como posso dizer que tenho fé e vivo da fé que recebi se não me torno obediente a Deus? Como posso dizer que amo de fato de todo o meu coração a Deus se não me faço obediente aos seus mandamentos e se não me entrego a tudo aquilo que Ele me pede, tendo a sua palavra como a palavra exclusiva e única do meu coração? Olha que fantástico! O arcanjo trouxe a palavra do Senhor e não uma outra. A ele foi investida a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor e ele a trouxe até a Virgem Maria e ele, poderíamos dizer, foi totalmente palavra de Deus. Não havia outro amor no seu coração que não fosse aquele de apresentar a palavra de Deus. E, obviamente, o seu amor continuou abundante recolhendo a resposta dessa palavra. Estão percebendo? Quer fazer o teu anjo da guarda feliz? Cada vez que ele, por nós, interceder e nos conduzir nas boas inspirações e propósitos de Deus e nós acolhermos, estamos fazendo ele feliz. Porque a felicidade dele é conduzir e guardar no coração a palavra do Senhor. E toda vez que essa palavra encontra uma resposta de amor, a alegria do seu coração é efusiva. Se torna ainda mais intensa, digamos assim, se é que é possível ser mais intensa, porque quem contempla Deus face a face, que outra alegria pode ser maior? Mas é uma alegria por nós, por nós. O exercício humilde e cotidiano de obedecer a Deus, meus irmãos, traz ao homem uma força sobrenatural que faz as faculdades humanas se abandonarem completamente ao agir de Deus. Então, para nós nos abandonarmos completamente no agir de Deus, com todos os nossos sentidos, no nosso modo de pensar, tudo, com a nossa inteligência, com tudo aquilo que é próprio das faculdades humanas, é preciso que cotidianamente exercitemos com humildade a obediência a Deus. Então esse é o chamado que nos traz hoje a festa dos Santos Anjos. E São Miguel, a ele foi entregue o patronato da Igreja, junto com São José, ele é patrono da Santa Mãe Igreja, porque a esposa de Cristo tem sobre si o poder de Deus. E toda vez que a Igreja se levanta contra as forças infernais, eis que diante dela e por ela se levanta São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ele se impõe junto com a Igreja para defender aquela que é a esposa de Cristo e que tem sobre si o poder e a autoridade do seu Senhor. Por isso, em todos os momentos difíceis que passarmos, como filhos da Igreja, podemos pedir e é preciso que nos tornemos verdadeiros devotos de São Miguel. Como seria bom se no final da Santa Missa pudéssemos voltar a rezar como Leão XIII nos ensinou a oração de São Miguel Arcanjo, de maneira que a gente possa consagrar a Igreja e a nossa vida, agora que recebemos a Santa Eucaristia e que vamos partir em missão pelo mundo, vamos sair agora, acabamos de ser alimentados com o corpo e sangue de Cristo, recebemos o alimento salutar, o alimento para a vida eterna e vamos sair em missão. A conclusão da missa é: ide em missão. E nessa hora, antes de partir em missão, Sante Michael Arcangeli defende-nos in prelio contra nequices insidia diaboli esto presidium. E a gente faz a oração de São Miguel Arcanjo. Imperit ille Deus supplicis deprecamo, tuque principis militiam celestis, satana liosco, espíritus malignos, quia de perditione animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amém. O padre não está rezando em latim,
porque é para fazer bela figura, não. É só porque em português eu erro muito a oração. por vergonha mesmo. Na verdade, eu aprendi aqui em Roma, trabalhando na congregação para o clero, a rezá-la todos os dias, meio-dia, na hora do Ângelus, nos reuníamos para rezar e rezávamos como sempre se reza nas congregações em latim. E dessa forma, rezando-a diariamente, acabei aprendendo em latim. Se eu vou rezar em português, eu fico tropeçando. E como eu não tenho o texto agora aqui diante dos olhos, peguei o texto que tenho escrito no coração já, que é o texto em latim. Mas é a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as potestades. Está vendo? Já perdi a linha. Mas é essa mesma oração que todos vocês conhecem e é a oração que, como seria bom se todos voltássemos? Ela não foi retirada, ela se tornou opcional, mas infelizmente caiu no desuso e passou a ser pouco rezada. Então digo a vocês, aqui rezamos na hora do Ângelus. Ao final do Ângelus, toda a congregação reunida reza a oração a São Miguel Arcanjo. E esse poderia ser uma oração que para ser feita todos os dias por nós, mas especialmente no final da Santa Missa. Agora, depois de padre, eu deixo com vocês esse testemunho, rezo sempre essa oração depois da comunhão eucarística. Quando termino de fazer a comunhão eucarística dos fiéis e concluo a purificação, no recolhimento do meu coração, rezo por cada um daqueles que receberam a Santa Eucaristia, essa oração de São Miguel Arcanjo, confio toda a igreja que parte agora em missão, levando o Senhor no coração, aqueles que comungaram e aqueles que receberam Cristo pela palavra viva, para poder serem acompanhados por São Miguel. Então, certos dessa intercessão dos santos arcanjos e, ao mesmo tempo, tomando todos esses exercícios espirituais, está vendo como é que a meditação de hoje nos deu várias motivações a exercícios espirituais cotidianos, né? E especialmente no dia de domingo? Quem sabe? Vamos começar a rezar com a nossa família? Vamos aprender juntos a oração? Eu aprendi rezando junto com os meus amigos de trabalho, porque antes não sabia ela de cor e precisava sempre ler. E às vezes me atrapalhava quando não tinha o texto, porque não fui tão zeloso para aprendê-la. Mas quando, sozinho, né? Mas quando comecei a rezar junto com os meus amigos, aprendi até numa outra língua, que não é a minha, língua materna. Então eu tenho certeza que se começarmos a rezar juntos em família, nós vamos aprender essa oração e por onde estivermos, em todos os momentos, sejam os difíceis e sejam os momentos preparatórios para os grandes eventos da vida, não esqueça, partir em missão com a igreja é um grande evento na nossa vida como cristão, a cada domingo. Não ignore isso, quando saímos da missa, nós estamos começando um grande evento, que é aquele de levar o anúncio de Cristo. É um mandato, hein? É um mandato, não é pouca coisa. O Senhor nos entregou esse mandato e Ele nos acompanha, porque Ele não confia nada sem se fazer primeiro por nós. Então, como é bom poder aprendermos juntos e colocarmos em prática juntos. Para concluir, a obra é Quero Ver a Deus, a obra do Padre Maria Eugênio, do Menino Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos arcanjos de Deus e da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.